O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, capítulo 7. A sintaxe do sucesso. Que tudo, porém, se faça decentemente e com ordem. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Ao longo deste livro falamos sobre descobrir como as pessoas fazem coisas. Afirmamos que as pessoas capazes de conseguir êxitos constantemente produzem um conjunto de ações mentais e físicas específicas. Coisas interiores eles fazem dentro de suas mentes e exteriores fazem no mundo. Se produzimos as mesmas ações, criaremos resultados iguais ou similares. No entanto, há um outro fator que afeta os resultados: a sintaxe da ação. A sintaxe, maneira como ordenamos as ações, pode fazer uma enorme diferença na espécie de resultados que produzimos. Qual a diferença entre um cachorro mordeu Joey e Joey mordeu um cachorro? São muito diferentes, particularmente se você for Joey ou cachorro. As palavras são exatamente as mesmas. A diferença é a sintaxe, a maneira como estão arranjadas. O significado da experiência é determinado pela ordem dos sinais mandados para o cérebro. Estão envolvidos os mesmos estímulos, as mesmas palavras, mas o significado é diferente. Isso é decisivo para entender se vamos efetivamente modelar os resultados das pessoas de sucesso. A ordem na qual são apresentados faz com que sejam registrados no cérebro de uma maneira específica. É como os comandos para um computador. Se você programa os comandos na ordem certa, o computador usará toda a sua capacidade e produzirá os resultados que deseja. Se programar os comandos corretos em ordem diferente, não conseguirá o resultado que deseja. Usaremos a palavra estratégia para descrever todos esses fatores. As espécies de representações interiores, as submodalidades necessárias e a sintaxe exigida que trabalham juntos para criar um resultado particular. Temos uma estratégia para conseguir quase qualquer coisa na vida. A sensação de amor, atração, motivação, decisão, qualquer uma. Se descobrirmos qual é a nossa estratégia para o amor, por exemplo, podemos acionar esse estado à vontade. Se descobrimos que medidas adotamos e em que ordem para tomar uma decisão, então, se estivermos indecisos, poderemos nos tornar cheios de decisão em questão de momentos. Conheceremos quais as chaves para ligar e como produzir os resultados que queremos em nosso biocomputador interno. Uma metáfora para os componentes e uso das estratégias é aquela da culinária. Se alguém faz o melhor bolo de chocolate do mundo, você pode conseguir resultados da mesma qualidade? Claro que pode, se tiver a receita da pessoa. Uma receita não é nada mais do que uma estratégia, um plano específico. Se acreditamos que todos temos a mesma neurologia, então você acredita que todos temos disponíveis os mesmos recursos potenciais. É a nossa estratégia, isto é, como usar esses recursos, que determina os resultados que produzimos. Essa também é a lei dos negócios. Uma companhia pode ter recursos superiores, mas a companhia com estratégias que melhor use seus recursos, em geral, dominará o mercado. Assim, o que você precisa para produzir bolo da mesma qualidade que a do confeiteiro especialista? Você precisa da receita e precisa segui-la explicitamente. Se seguir a receita passo a passo, conseguirá os mesmos resultados, mesmo que nunca tenha feito tal bolo antes em sua vida. O confeiteiro deve ter trabalhado durante anos de erros e tentativas antes de, por fim, desenvolver a receita final. Você pode poupar anos seguindo a receita dele, apenas modelando o que ele fez. Há estratégias para sucesso financeiro, para conservar uma saúde vibrante, para sentir-se feliz e amado durante toda a sua vida. Se você encontrar pessoas de sucesso financeiro ou relacionamento satisfatório, só precisa descobrir sua estratégia e aplicá-la para produzir resultados similares e poupar muito tempo e esforço. Esse é o poder da modelagem. Você não tem de trabalhar durante anos para fazê-la. O que uma receita nos diz? O que nos estimula a tomar medidas efetivas? Uma das primeiras coisas que nos diz é quais são os ingredientes necessários para produzir o resultado. Na culinária da experiência humana, os ingredientes são nossos 5 sentidos.
Todos os resultados humanos são construídos ou criados a partir de algum uso específico dos sistemas representacionais, visual, auditivo e sinestésico. O que mais uma receita de bolo nos diz que possa permitir obter o mesmo resultado da pessoa que a criou? Diz a quantidade necessária. Ao reproduzir experiências humanas, precisamos também saber não só quais os ingredientes, mas quanto de cada um deles é aplicado. Em estratégias, podemos pensar nas submodalidades como sendo as quantidades. Elas nos dizem especificamente de quanto precisamos. Por exemplo, quão brilhante, escura, próxima ou distante é a experiência, e o tempo, e a textura. Se você sabe quais são os ingredientes e quanto deve usar, poderia agora produzir a mesma quantidade de bolo? Não a menos que saiba também a sintaxe da produção, isto é, quando fazer o que e em que ordem. O que aconteceria se ao bater o bolo você pusesse primeiro o que o confeiteiro pôs no fim? Você produziria um bolo da mesma qualidade? Provavelmente não. Se, no entanto, usar os mesmos ingredientes, na mesma quantidade, na mesma sequência, então é claro que poderá obter resultados similares. Temos uma estratégia para cada coisa, para motivação, para comprar, para amor, para ser atraído por alguém. Certas sequências de estímulos específicos sempre alcançarão um efeito específico. Estratégias são como a combinação para o cofre dos recursos de seu cérebro. Mesmo que conheça os números, se não usá-los na sequência certa, você não será capaz de abrir a fechadura. No entanto, se pegar os números e as sequências certas, a fechadura se abrirá todas as vezes. Assim, você precisa encontrar a combinação que abre seu cofre e também aquela que abre o cofre das outras pessoas. Quais são os blocos de construção da sintaxe? São nossos sentidos. Lidamos com estímulos sensoriais em dois níveis, interno e externo. Sintaxe é a maneira como juntamos os blocos do que experimentamos externamente e o que representamos para nós internamente. Por exemplo, você pode ter duas espécies de experiências visuais. A primeira é ao que vê no mundo exterior. Enquanto ouve este livro, você está tendo uma experiência auditiva, mas se estivesse lendo esse livro, estaria olhando para letras pretas sobre um fundo branco. Você estaria tendo uma experiência visual externa. A segunda é a experiência visual interna. Lembra-se quando no capítulo anterior jogamos com modalidades e submodalidades visuais em nossa mente? Na verdade, não estamos lá para ver a praia ou as nuvens, os tempos felizes ou frustrantes que representamos em nossa mente. Em vez disso, nós as experimentamos de uma maneira visual interna. O mesmo é verdadeiro para as outras modalidades. Você pode ouvir um trem apitar do lado de fora de sua janela. Isso é auditivo externo. Ou pode ouvir uma voz em sua mente. Isso é auditivo interno. Se o tom da voz é o que importa, isso é auditivo tonal. Se as palavras, ou seja, o significado das palavras é que é mais importante, então isto é auditivo digital. Você pode sentir a textura do braço da cadeira onde está sentado agora. Isso é sinestésico externo. Ou você pode ter uma profunda sensação de que alguma coisa o fez sentir-se bem ou mal. Isto é sinestésico interno. Temos estratégias para tudo, padrões representativos específicos que consistentemente produzem efeitos específicos. Poucos de nós sabemos como usar conscientemente tais estratégias. Assim, entramos e saímos de vários estados, dependendo de quais estímulos nos atingiram. Tudo o que você precisa fazer é figurar sua estratégia a fim de que possa produzir seu estado desejado sob sugestão. É preciso ser capaz de reconhecer as estratégias das outras pessoas, a fim de que possa também saber exatamente como elas reagem. Por exemplo, há uma maneira segundo a qual você organiza consistentemente as suas experiências internas e externas para fazer uma compra? Sem dúvida que há. Você pode não saber, mas a mesma sintaxe de experiência que atrai para um carro em particular pode também atraí-lo para uma casa em particular. Há certos estímulos que, na sequência certa, de pronto o colocarão num estado receptivo para a compra.
Todos nós temos sequências que consistentemente seguimos para produzir estados e atividades específicas. Apresentar informações na sintaxe de outra pessoa é uma poderosa forma de concordância. De fato, se isto for feito, efetivamente sua comunicação se torna quase irresistível, porque aciona automaticamente certas respostas. Que outras estratégias existem? Há estratégias de persuasão? Há maneiras de organizar um material que você represente para alguém que se torne quase irresistível? Sem dúvida nenhuma. Para motivação, sedução, aprendizado, atletismo, vendas, certamente que há. E sobre a depressão ou êxtase, há maneiras específicas de representar sua experiência do mundo em certas sequências que criam essas emoções? Pode apostar que há. Há estratégias para administração eficiente, há estratégias para a criatividade. Quando certas coisas são acionadas, você entra nesses estados. Você só precisa saber qual é a sua estratégia, a fim de ter acesso a um estado sob sugestão. E você precisa ser capaz de imaginar as estratégias que os outros usam a fim de saber como dar às pessoas aquilo que elas querem. Assim, o que precisamos encontrar é a sequência específica, a sintaxe específica, que produzirá um certo efeito, um certo estado. Se pode fazer isso e está disposto à ação necessária, você pode criar seu mundo como deseja, indo além das necessidades físicas da vida, como comida e água. Quase tudo mais que você possa querer é um estado. E tudo o que tem de saber é a sintaxe, a estratégia correta para chegar lá. Uma experiência de modelagem muito bem sucedida que tive foi no Exército. Fui apresentado a um general com quem comecei a falar sobre as tecnologias de desempenho ótimo, como a PNL. Disse-lhe que poderia pegar qualquer programa de treinamento que tivesse, cortar o tempo pela metade e até aumentar a capacidade das pessoas nesse período de tempo mais curto. Grande pretensão a minha, não acham? O general ficou intrigado, mas não convencido, e assim fui contratado para ensinar as práticas da PNL. Após um bem-sucedido treinamento de PNL, o Exército contratou-me para modelar programas de treinamento e simultaneamente ensinar a um grupo de seus homens como modelar com eficácia. Eu só seria pago se conseguisse os resultados que prometera. O primeiro projeto que me apresentaram era um programa de 4 dias para ensinar recrutas como atirar com uma pistola calibre 45, com eficiência e exatidão. Antes, uma média de somente 70% dos soldados que cumpriam o programa terminavam habilitados e tinham dito ao general que isso era o melhor que se podia esperar. Nesse ponto, comecei a imaginar por que eu tinha entrado nessa. Nunca havia disparado uma arma antes em minha vida, nem gostava da ideia de disparar uma. Originalmente, John Grinder e eu éramos sócios no projeto, e então senti que com sua prática de caça poderíamos realizá-lo. Então, por várias razões de horário, John de repente desistiu. Bem, você pode imaginar em que estado eu fiquei? Além do mais, ouvi um boato de que algumas pessoas do grupo de treinamento iam fazer tudo o que pudessem para sabotar meu trabalho, irritados pela quantia de dinheiro que eu iria receber. Pretendiam dar-me uma lição, sem prática de atirar, tendo perdido meu trunfo, que era John Grinder, e sabendo que havia pessoas tentando me fazer fracassar. O que eu fiz? Primeiro peguei essa imagem gigantesca de fracasso que havia criado em minha mente e literalmente a encolhi, deixando-a abaixo do normal. Então comecei a montar um novo conjunto de representações sobre o que poderia fazer. Mudei meu sistema de crenças de os melhores do exército não podem fazer o que lhes é pedido, assim é lógico que eu não possa. Para os instrutores de tiro são os melhores naquilo que fazem, mas sabem pouco ou nada sobre o efeito das representações interiores no desempenho ou como modelar as estratégias dos melhores atiradores. Pondo-me num estado de total riqueza de recursos, informei ao general que precisaria ter acesso aos seus melhores atiradores, a fim de poder descobrir o que os levava em suas mentes e ações físicas ao resultado de atirarem com eficiência e exatidão. Uma vez que descobrisse a diferença que faz a diferença, poderia ensiná-la a seus soldados em menos tempo e produzir os resultados desejados.
Junto com minha equipe de modelagem, descobri as crenças-chave que alguns dos melhores atiradores do mundo compartilharam e comparei-as com as crenças dos soldados que não atiravam com eficiência. A seguir, descobri a sintaxe mental comum e as estratégias dos melhores atiradores e as copiei, a fim de poder ensiná-las para um atirador iniciante. Essa sintaxe foi o resultado de milhares, talvez centenas de milhares de tiros e mudanças de minuto em suas técnicas. Então modelei os componentes-chave de suas fisiologias, tendo descoberto a estratégia ótima para produzir o resultado chamado atirar com eficácia, dei um curso de dia e meio para atiradores iniciantes. Quando testados em menos de 2 dias, 100% dos soldados foram qualificados e o número dos que se qualificaram no mais alto nível, perito, foi 3 vezes mais do que os que faziam o curso padrão de 4 dias. Ensinando a esses novatos como produzir os mesmos sinais para seus cérebros que os peritos produzem, nós os tornamos peritos em menos da metade do tempo. Peguei então os homens que havia modelado, os maiores atiradores do país, e ensinei-lhes como intensificar suas estratégias. O resultado, 1 hora mais tarde, o homem fez muito mais pontos do que em 6 meses. Outro atirou mais na mosca do que em qualquer competição de que se lembrava, e o instrutor teve dificuldade em vencer esses 2 homens. O coronel, em sua comunicação para o general, chamou a isso de o primeiro avanço no tiro de pistola desde a Primeira Guerra Mundial. O ponto fundamental é você entender que mesmo quando tem pouca ou nenhuma informação anterior, e mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, se você tiver um modelo excelente de como produzir um resultado, você pode descobrir especificamente o que o modelo faz e reproduzi-lo e assim produzir resultados similares num período de tempo mais curto do que lhe parecia possível. Uma estratégia muito mais simples é aquela usada por muitos atletas para modelar o melhor em seu setor. Se quiser modelar um esquiador perito, você deve primeiro observar cuidadosamente para ver como é sua técnica. Enquanto observa, pode mover seu corpo com os mesmos movimentos, até parecer ser uma parte de você. Se já observou os esquiadores, pode ter feito isso involuntariamente. Quando o esquiador observado precisa virar, você vira por ele, como se fosse você quem estivesse esquiando. A seguir, deve fazer uma imagem interior de um perito esquiando. Você foi do visual exterior para o sinestésico exterior e para o sinestésico interior. Agora você formaria uma nova imagem visual interior, desta vez dissociada da sua imagem esquiando. Seria como assistir a um filme com você modelando a outra pessoa, o mais precisamente possível. A seguir, entraria dentro dessa imagem e, de uma maneira associada, experimentaria como seria sentir desempenhar a mesma ação da maneira exata que o atleta perito fez. Você repetiria isso tantas vezes quantas fossem preciso para se sentir completamente à vontade fazendo. Assim, teria se provido da estratégia neurológica específica que o poderia ajudar a mover-se e realizar-se em níveis ótimos. Finalmente, tentaria isso no mundo real. Você poderia delinear a sintaxe dessa estratégia, e essa é uma das centenas de maneiras pelas quais pode modelar alguém. Lembre-se, há muitas maneiras de produzir resultados. Não há maneiras certas ou erradas. Há somente maneiras efetivas ou ineficazes de conseguir seus desejos. É óbvio que você pode produzir resultados mais precisos se estiver bem informado sobre todas as coisas que uma pessoa faz para produzir um resultado. O ideal seria que, ao modelar alguém, você também modelasse sua experiência interior, sistemas de crenças e sintaxe elementar. No entanto, só de observar uma pessoa, você pode modelar muito de sua fisiologia. E fisiologia é um outro fator que cria o estado em que estamos, e assim os tipos de resultados que produziremos. Falaremos sobre a fisiologia no capítulo 9. Uma área crucial onde o entendimento das estratégias e sintaxes pode fazer a maior diferença é a do ensino e aprendizagem. Por que algumas crianças não podem aprender? Estou convencido de que há 2 razões importantes. Primeiro, em geral, nós não sabemos a estratégia mais efetiva para ensinar a alguém uma tarefa específica.
Segundo, os professores poucas vezes têm uma ideia exata de como crianças diferentes aprendem. Lembrem-se, nós todos temos estratégias diferentes. Se você não sabe a estratégia de aprendizagem de alguém, vai ter muito aborrecimento tentando ensiná-la. Por exemplo, algumas pessoas são péssimas em pronúncia. É porque são menos inteligentes do que as que pronunciam bem? Não. O sucesso da pronúncia pode ter mais a ver com a sintaxe de seus pensamentos, isto é, como você organiza, arquiva e recupera a informação de um contexto dado. Se você é capaz ou não de produzir resultados consistentes, é só uma questão de se sua atual sintaxe mental apoia a tarefa que está pedindo a seu cérebro. Tudo o que vê, ouve ou sente é guardado em seu cérebro. Inúmeros projetos de pesquisas mostraram que as pessoas em transe hipnótico podem lembrar coisas que eram incapazes de recordar conscientemente. Se você não está pronunciando certo, o problema é a maneira como está representando as palavras para si. Então, qual a melhor estratégia para a pronúncia? Por certo, não é a sinestésica. É difícil sentir uma palavra. Não é bem auditiva porque há muitas palavras que você não pode fazer soar efetivamente. O que requer a pronúncia, então? Requer a habilidade de guardar caracteres interiores visuais como uma sintaxe específica. A maneira de aprender a pronunciar é fazer imagens visuais que possam ser de fácil acesso a qualquer hora. Tome a palavra Albuquerque. A melhor maneira de aprender a pronunciá-la não é repetir as sílabas muitas e muitas vezes, é guardar a palavra como uma imagem em sua mente. No próximo capítulo, vamos aprender algumas das maneiras que dão acesso às diferentes partes do cérebro. Bandler e Grinder, os fundadores da PNL, por exemplo, descobriram que o lugar para onde movemos os olhos determina para qual parte de nosso sistema nervoso temos acesso mais fácil. Entraremos nessas disposições mentais de acesso com detalhes mais adiante. Por agora, note apenas que a maioria das pessoas lembra-se melhor de imagens visuais olhando para cima e para a esquerda delas. A melhor maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é colocar a palavra acima e à sua esquerda, formando uma imagem visual clara dela. Neste ponto, preciso acrescentar outro conceito: separação. Em geral, as pessoas podem conscientemente processar só de 5 a 9 pedaços de informação por vez. Pessoas que aprendem com rapidez podem dominar até as mais complexas tarefas porque cortam as informações em pequenos passos e depois as reúnem no todo original. A maneira de aprender a pronunciar Albuquerque é quebrá-la em 3 pedaços menores. Assim, albu, quer, que. Escreva as 3 partes num pedaço de papel. Mantenha-as acima e à esquerda de seus olhos. Veja albo. Feche seus olhos e veja em sua mente. Abra os olhos, veja albo. Não pronuncie, só olhe. Feche os olhos e veja em sua mente. Continue a fazer isso 4, 5 ou 6 vezes até que possa fechar os olhos e claramente ver albo. A seguir, pegue o segundo pedaço, quer. Siga o mesmo processo e depois com o pedaço que, até que a imagem inteira de Albuquerque esteja guardada em sua mente. Se você tiver uma imagem clara, provavelmente terá uma sensação de que foi pronunciada certa. Agora será capaz de ver a palavra com tanta clareza que poderá pronunciá-la não só de frente para trás, mas também de trás para frente. Tente, pronuncie Albuquerque. Agora pronuncie ao contrário. Uma vez que consiga isso, dominará a palavra para sempre. Você pode fazer isso com qualquer palavra e tornar-se excelente, mesmo que no passado tenha tido problemas para pronunciar seu próprio nome. O outro aspecto da aprendizagem é descobrir as estratégias de aprendizagem preferidas de outras pessoas. Como foi notado acima, todos têm uma neurologia particular, um particular terreno mental que usam com muita frequência. Mas o ensino é raras vezes dirigido aos pontos fortes do indivíduo. Assumimos que todos aprendem da mesma forma. Deixe-me dar um exemplo. Há pouco tempo mandaram-me um jovem com um relatório médico dizendo que era disléxico. Não podia aprender a pronunciar e tinha problemas psicológicos na escola.
Pude dizer de pronto que ele preferia processar uma grande parte de suas experiências sinestesicamente. Ao perceber como processava as informações, fiquei em condições de ajudá-lo. O jovem tinha maior compreensão das coisas que sentia. No entanto, grande parte do processo padrão de ensino é visual ou auditivo. Seu problema não era dificuldade para aprender, era que seus professores tinham problemas para ensinar. A primeira coisa que fiz foi pegar o relatório e rasgá-lo. Isso é um monte de lixo, disse a ele. Isso chamou sua atenção. Ele estava esperando a usual bateria de perguntas. Em vez disso, comecei a conversar com ele sobre todas as grandes maneiras como usava seu sistema nervoso. Disse, aposto como você é bom nos esportes. Ao que respondeu, sim, bastante bom. Acontece que era um grande surfista. Conversamos um pouco sobre surf e logo ficou excitado e atento num estado de sensação muito mais receptivo do que seus professores jamais tinham visto. Expliquei-lhe que tinha a tendência de guardar as informações sinestesicamente e que isso tinha grandes vantagens na vida. No entanto, o estilo de ensino tornava as coisas difíceis para ele. Mostrei-lhe como trabalhar visualmente e recorri às suas submodalidades para dar-lhe, para a pronúncia, a mesma sensação que tinha com o surf. Em 15 minutos, estava pronunciando como um menino prodígio. E sobre crenças incapazes de aprender? Muitas vezes não é bem isso, mas incapacidade de utilizar estratégias. Precisam aprender como usar seus recursos. Ensinei essas estratégias para uma professora que trabalhava com crianças com problemas de aprendizagem, de 1 a 14 anos, e que em testes de pronúncia nunca acertaram mais de 70%, a maioria ficando em uma média de 25% a 50%. Rapidamente percebeu que 90% de seus alunos incapazes tinham estratégias auditivas ou sinestésicas para a pronúncia. Numa semana começou a usar as novas estratégias de pronúncia e 19 de 26 meninos fizeram 100%, 2 fizeram 90%, 2 80% e os outros 70%. Ela disse ter havido uma enorme mudança nos problemas de comportamento, como que por mágica eles desapareceram. Ela agora está apresentando essa informação à diretoria da escola para que seja introduzida em todas as escolas de seu bairro. Estou convencido de que um dos maiores problemas em educação é que os professores não conhecem as estratégias de seus estudantes, não sabem a combinação dos cofres de seus alunos. A combinação pode ser 2 para a esquerda e 24 para a direita, e o professor está tentando usar 24 para a direita e 2 para a esquerda. Até agora, o processo educacional tem sido baseado no que os alunos devem aprender e não como podem aprendê-lo melhor. As técnicas de desempenho ótimo nos ensinam as estratégias específicas que diferentes pessoas usam para aprender e também as melhores maneiras de aprender um assunto específico, tal como pronúncia. Você sabe como Albert Einstein foi capaz de conceber a teoria da relatividade? Disse ele que uma das coisas cruciais que o ajudou foi sua habilidade de visualizar como seria estar cavalgando no fim de um raio de luz. Uma pessoa que não pode ver a mesma coisa em sua mente terá problemas para aprender sobre relatividade. Assim, a primeira coisa a aprender é a maneira mais efetiva de dirigir seu cérebro. É sobre isso precisamente que versam as técnicas de desempenho ótimo. Elas nos ensinam como usar as mais efetivas estratégias para produzir com mais rapidez e facilidade os resultados que queremos. Os mesmos problemas que encontramos na educação ocorrem em quase todos os outros campos. Use o instrumento errado ou a sequência errada e conseguirá o resultado errado. Use o certo e conseguirá maravilhas. Lembre-se, temos uma estratégia para cada coisa. Se você é vendedor, ajudaria a saber a estratégia de compra de seu cliente? Pode apostar que sim. Se ele for fortemente sinestésico, você quer começar mostrando-lhe as bonitas cores dos carros que ele está olhando? Eu não faria isso. Preferiria atingi-lo com uma sensação forte. Faria com que ele se sentasse ao volante, sentisse o estofamento e se ligasse na sensação que teria zunido em plena estrada. Se ele fosse visual, você começaria com as cores e linhas e as outras submodalidades que trabalham para essa estratégia. Se você é treinador, ajudaria a saber o que motiva diferentes jogadores, que espécies de estímulos trabalham melhor,
para pô-los em seus estados de mais recursos? Gostaria de ser capaz de colocar tarefas específicas em suas mais eficientes sintaxes, como fiz com os melhores atiradores do Exército dos Estados Unidos? Aposto que sim. Assim como há uma maneira de formar uma molécula de DNA ou uma maneira de construir uma ponte, há uma sintaxe que é melhor para cada tarefa, uma estratégia que as pessoas podem consistentemente usar para produzir os resultados desejados. Alguns de vocês podem estar dizendo para si mesmos: bem, isso é ótimo, se você souber ler pensamentos, mas eu não posso, só de olhar para uma pessoa, imaginar suas estratégias para o amor. Eu não posso conversar com alguém durante uns minutos e saber o que estimula a comprar ou fazer qualquer coisa. A verdadeira razão disso é que você não sabe o que procurar ou como perguntar. Se você pergunta qualquer coisa da maneira certa, com bastante convicção e confiança, conseguirá. Algumas coisas exigem grande convicção e energia para serem obtidas. Você pode consegui-las apesar de ter de realmente trabalhar por elas. Mas estratégias são fáceis. Você pode trazer à tona as estratégias de uma pessoa em questão de minutos. É o que vamos aprender a seguir no capítulo 8. Fim do capítulo 7.